Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. O fim de semana passado, na realidade, no domingo, os portugueses foram a votos nas suas legislativas surpreendentes, porque existia uma maioria absoluta e o povo votou. Votou de uma forma surpreendente, a abstenção foi a mais baixa desde 1995 e logo no dia a seguir começaram a ser feitas as leituras aos resultados destas legislativas. A verdade é que alguns a ler, parece que estão a ler em chinês, sem entender aquilo que está a ser dito. Muito boa noite, Alexandre Guerreiro, nosso convidado Boa de noite, hoje. João. Obrigado por estares aqui. Podemos dizer que há um vencedor ou temos que moldar o conceito de vencedor e vitória para entender o que aconteceu no domingo passado? Não me parece que possamos dizer que existiu algum tipo de vencedor, claro, no sentido matemático e até mesmo estratégico de ter conseguido os seus objetivos e ter conseguido assumir o seu domínio sobre os restantes. Agora, podemos falar de algumas vitórias morais e podemos também falar de alguns partidos que conseguiram ter resultados bastante animadores para eles próprios, no sentido de excederem as próprias expectativas, de não se limitarem a contabilizar o número de mandatos que têm e de poderem ter uma interferência direta no futuro político do país. Agora, a situação é complexa, e é complexa, nós temos visto ao longo destes últimos dias as discussões que têm sido mantidas e alimentadas pelos partidos políticos, porque nós percebemos seguramente que ainda não há um rumo definido para o país. Ao contrário daquilo que tinha sido em muitas outras eleições, um partido que vença com maioria absoluta, nós sabemos que vai governar e como é que vai governar. Um partido que vença com algum tipo de base de apoio parlamentar, nós também percebemos que poderá ser por aí. Partidos que, em termos matemáticos, em número de deputados, empatam ou estão muito perto do empate e que não conseguem formar necessariamente uma maioria para governar, nós aí acabamos por ter um sério problema. Portanto, não podemos dizer que houve uma vitória de algum partido em termos claramente assumidos dessa maneira, vitória eleitoral. Ou seja, que o povo tenha dito queremos este para governar. Não é possível dizer esse. Agora, se tivesse de eleger aqui um vencedor de todas estas eleições, isto pode parecer estranho para as pessoas, mas eu diria que é o Partido Chega. Porque o Partido Chega, apesar de ter sido o terceiro partido mais votado, é o partido que tem, de certa forma, muito daquilo que é o futuro político do país ao seu dispor. Nós temos assistido ao Partido Chega a dizer que, sobretudo através do seu presidente, André Ventura, a falar na hipótese de uma governação em que o Chega tenha participação direta. Mas, depois, por outro lado, esta pretensão não é acompanhada pelo partido, pela coligação, a Aliança Democrática. Ou seja, mas por aqui nós temos um partido que, se quiser, pode dizer: nós não temos qualquer tipo de exigência para um partido com o qual podemos formar a maioria absoluta, nós ficamos no Parlamento e vamos continuar a viabilizar aquilo que é o programa do Governo. Isso não acontece. Portanto, se tivesse de eleger um vencedor, seria o Partido Chega, porque está tudo em suspenso para perceber o que é que vai sair daqui e a esquerda não tem maioria. Depois temos também outro partido como o LIVRE, que para alguns também eventualmente terá sido uma surpresa. Confesso que o LIVRE era expectável que crescesse, até porque apanha algum eleitorado PS e também Bloco de Esquerda. Crescer ao ponto de conseguir formar um grupo parlamentar de 4 deputados parece números mínimos para muita gente, mas não. Acaba por ser até um grupo bastante respeitável e considerável. Tem neste momento o mesmo número de deputados que o PC, o Partido Comunista Português, e ficou praticamente a um deputado do Bloco de Esquerda, sobre quem muita gente tinha expectativas, sobretudo por causa da Mariana Mortágua. Toda a gente achava que ia ser a líder da esquerda do futuro. E afinal nós vemos, e afinal foi um tremendo mito, esfumou-se. Mariana Mortágua não é muito mais do mesmo. Bom, então o LIVRE seria, de alguma forma, e creio que foi isso que tu nomeaste naquele teu post das redes sociais, uma menção honrosa. Menção honrosa, vitória moral. Vitória... Podemos dizer assim, porque o LIVRE não vai acrescentar, não serve para decidir o que quer que seja, mesmo que se quisesse aliar à Aliança Democrática, que toda a gente já sabe que isso não vai acontecer, porque o LIVRE está mais habituado a ser uma muleta do PS, sobretudo com Rui Tavares,
é uma muleta incondicional do Partido Socialista. Portanto, é um partido que não acrescenta, não vai trazer nada de novo. Pelo contrário, parece-me até que esta composição do LIVRE vai trazer mais problemas à esquerda do que propriamente soluções. Sobretudo porque nós já percebemos que tanto Rui Tavares como Mariana Mortágua, cada um já começou a tentar assumir-se e afirmar-se como o líder dos pequenos, por assim dizer. Dos pequenos à esquerda. Exatamente. Não é? Olha, nesse sentido, como é que tu lês o resultado do Bloco, sendo que já foi dito aqui muitas vezes neste programa que o Bloco é provavelmente o partido que tem uma decalagem maior entre a dimensão do partido e a comunicação social e a sua presença na comunicação social? Sem sombra de dúvida. Eu acho que o Bloco de Esquerda ainda hoje continua a ser uma manta de retalhos, quer ir a todo o tipo de causas minoritárias e depois não se percebe muito bem quais é que são as verdadeiras 3, 4 medidas do Bloco de Esquerda enquanto partido. Quando nós procuramos e tentamos procurar uma identidade no Bloco de Esquerda, é muito difícil associá-lo a outra coisa que não sejam as causas de minorias, sejam elas quais forem. Portanto, tudo o que seja minoria, tudo que permita ao Bloco de Esquerda ter algum tipo de palco, o Bloco de Esquerda está lá, mas depois acaba por ter uma amplificação muito maior, porque são pessoas ligadas. Nós sabemos que o Bloco de Esquerda é o resultado da fusão de 3 partidos que até meados da década de 90 continuavam a estar entre si a colaborar de uma forma informal, mas que têm antecedentes na política portuguesa que até vêm antes do 25 de Abril, ligados a movimentos até de certa forma extremistas em Portugal. Portanto, isto significa o quê? Que tornou-se um conjunto de partidos e de ideologias que permitiu ao Bloco de Esquerda conseguir implantar-se em certos segmentos da sociedade onde consegue ter de facto acesso a um megafone. Comunicação social, ensino, outro tipo de organizações onde conseguem, de facto, amplificar aquele seu discurso. O Bloco de Esquerda, só para teres uma noção, em 2015, que foi o ano da grande derrota, da vitória de António Costa e da derrota do Portugal à frente, por assim dizer, de PSD-CDS, o Bloco de Esquerda teve 550 mil votos. Agora, com Mariana Mortágua, chegou a pouco menos de metade. Portanto, foi exatamente a metade que conseguiu. Nós por aqui vemos que o Bloco de Esquerda está a perder um pouco aquele impulso que teve durante muitos anos, no sentido de ser visto como o partido dos rebeldes, daqueles que queriam revoltar-se até contra o próprio sistema, e ao mesmo tempo as pessoas começam a perceber, começam a encontrar, por exemplo, em partidos como o LIVRE, começam a encontrar uma base muito mais sólida e muito mais racional e lógica do que propriamente em partidos como o Bloco de Esquerda. Mais dialogante, por exemplo, porque o Bloco tem aquele paralelismo entre aquilo que eles propõem e a sensação que nos dá, por assim dizer. E a sensação que nos dá é que o Bloco está sempre chateado. Os adversários do Bloco não são adversários, são inimigos, são odiados. É para ser aniquilados. Às vezes quase não vejo diferença entre a emoção que o Bloco põe e aquela que eles acusam, o Chega, por exemplo, também de utilizar. Não, aliás, se há um partido extremista com representação parlamentar em Portugal, é o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda tem ligações a movimentos que também, desde os antifas, desde as ligações antirracismo, todas essas organizações, e agora as organizações woke, como são conhecidas, todas essas organizações não afastam nem excluem hipótese de recurso à violência para poderem impor os seus ideais. E o Bloco de Esquerda tem ligação a esse tipo de movimentos e a esse tipo de pessoas. Portanto, há um partido extremista que é o Bloco de Esquerda. O Chega não é um partido de extrema-direita. Vou sempre frisar este aspecto. Não, eu só falei da emoção com que muitas vezes falam, mas o por Chega assim dizer, também é um dos seus adversários, não é? Mas também é um partido com o qual se consegue dialogar. Nós notamos que, por exemplo, mesmo no diálogo com o Chega, nós conseguimos ter todo o tipo de diálogos. Agora, o problema é que muitos partidos entram logo à partida a hostilizar e a diabolizar o Chega. Como parece óbvio, torna-se improvável que consiga resultar dali qualquer tipo de diálogo, o que acaba por provocar também no Chega essa necessidade de responder com hostilidade. Agora, o Bloco não. O Bloco foi exatamente como tu disseste, é um partido que parece que está zangado com o mundo e com todos, mas depois eu olho para o LIVRE e até para o PAN, que são partidos exatamente com o mesmo tipo de ideologia, e eu não sinto este extremismo. Eu não posso associar o LIVRE, nem as pessoas ligadas ao LIVRE, a causas extremistas, embora defendam ideais muito parecidos àqueles do Bloco, mas já falamos de um partido completamente diferente. Nós vemos logo a pessoa do Rui Tavares,
uma pessoa com formação académica e também cívica, podemos não concordar com ele, Exatamente. mas há uma coisa que nós encontramos, que é ao menos coerência nos ideais que defende. Nós no Bloco não encontramos isso. O Bloco contradiz-se com muita facilidade no conjunto de causas que acaba por defender. Olha, e deixa-me aproveitar, uma vez que falámos desta diferença, dimensão do Bloco e tamanho de exposição na comunicação social, não terá sido a comunicação social também um dos derrotados da noite? Foi um dos derrotados da noite, sem sombra de dúvida, porque nós temos de dizer isto, independentemente do sentido de voto de cada um, houve uma tentativa clara e deliberada de promover os partidos da Aliança Democrática para conseguirem formar governo. Eu não me esqueço das sondagens dos últimos dias, antes das eleições, que diziam que o Chega ia ter 12%, que a Aliança Democrática, que se conseguia destacar e descolar e chegar aos 30 e qualquer coisa por cento face ao PS, e ao mesmo tempo tentaram diabolizar o próprio PS, em certa medida, para incentivar as pessoas a não votar. Portanto, há aqui, além do Rui Tavares é outro produto da comunicação social, enquanto o Chega é um produto da comunicação social ao contrário, porque a comunicação social diaboliza o Chega e isso só lhe dá mais força, Rui Tavares é levado ao colo, com todo o tipo de espaço, tempo de antena, visto como uma voz da razão e tudo mais, mas é um produto da comunicação social, senão ninguém saberia, ainda até hoje, quem é o Rui Tavares. E a verdade é que a comunicação social, nós também temos de dizer isto, continua a funcionar muito como, não como com a vocação do jornalismo, mas com a vocação do ativismo. Nós não temos muitos jornalistas. Hoje estão em greve. Hoje foi greve. Porque, deixa-me dizer isto, João, mas os moços de recados estão em greve, porque é isso basicamente que nós temos na comunicação social dominante. São moços de recados, são megafones, são caixas de ressonância, apenas servem para amplificar as agendas dos seus donos, apenas servem para amplificar e para fazer aquilo que os blogs faziam há 20 anos. Antigamente tinha um blog e ali expressava as minhas ideias. Eu ainda ontem estava a ver, por exemplo, um artigo do Expresso relativamente a deputados do Chega, e eu posso dizer que, sinceramente, aquilo é tudo menos jornalismo, e era o elemento de abertura, a dizer, até utilizava expressões como usa palavreado muito pouco adequado para este tipo para a realidade política. Ou seja, existe um jornalismo que quer fazer dos jornais e dos meios de comunicação social algo que cumpra os fins, os desígnios daquilo que são as elites. E ainda assim, fazendo isso, mais de 1 milhão de pessoas disseram não, nós queremos dar o nosso voto de confiança a este determinado partido. E que já foram automaticamente apelidados. Aliás, eu lembro-me que na noite eleitoral um jornalista estava a entrevistar Manuel Alegre e a primeira coisa que ele disse foi, ali quando ele estava a chegar à base de Pedro Nuno Santos, e a primeira coisa que o jornalista disse foi: Manuel Alegre, como é que avalia esta vitória da extrema-direita? Ou seja, há uma tentativa de querer diabolizar e mesmo assim o plano corre mal porque os portugueses não são estúpidos. Os portugueses que pensam pela sua cabeça, quem olha para as audiências e quem olha para as tiragens dos jornais, nós percebemos que há jornais que estão já em falência e outros que vão fechar mais dia menos dia. Há pessoas que não querem ver a televisão que sejam os canais de correntes dominantes, e há cada vez mais pessoas a procurar meios alternativos de informação. Isto é evidente, isto está estudado, não é preciso ter um doutoramento em comunicação social para isto. O que é preciso, pelos vistos, é todas estas pessoas terem um doutoramento em autonoção e autocrítica para conseguirem perceber que os errados não são as pessoas que são burras e que estão a rejeitar um conjunto de conteúdos que são fantásticos e que são fabulosos. Eles é que estão a tentar converter e obrigar as pessoas a pensar de uma determinada maneira. E as pessoas estão fartas. E digo mais, e este 1 milhão e mais de 100 mil votantes no Chega, se as coisas continuarem como têm sido seguido até agora, vão ser muitos mais nas próximas eleições. Isto é óbvio. Quem não conseguir fazer esta leitura, desculpa, João, mas ou vive em Melmac ou então precisa de ser internado. Porque são pessoas que não têm Mas não noção do que conseguem. Tu não tens ouvido na comunicação social dominante ninguém a dizer isto. Não Ou há seja, interesse. Eles estão a interpretar à maneira deles, portanto, eles fazem uma interpretação enviesada daquilo que foi o voto dos portugueses. Porque, por exemplo, e deixa-me só dar-te aqui o número, eu acho que nos derrotados, embora tu tenhas um derrotado específico, para mim os derrotados são os dois grandes partidos. Quando, em 2022, o hemiciclo era composto com mais de 85% de deputados PS e PSD, neste momento não chegam a 60%. O povo, que é burro, segundo aquilo que eles dizem, os grandes crânios da academia, o povo que é burro diz: nós estamos cansados de vocês os dois, mas ainda não estamos o suficientemente cansados. O que é que vocês nos vão mostrar?
Eu acho que é isso. É claramente isso, para tentarem perceber o que é que sai dali agora. Daí a querer, como muita gente propõe, um bloco central. Bom, o bloco central, sinceramente, não me chocava, Claro. porque são os dois da mesma família. PS e PSD só muda a cor, é praticamente a mesma coisa, mas ao mesmo tempo, cada um quer continuar a manter a sua capelinha e a sua quintinha e não se quer render ao outro. Logo aí tínhamos um problema. Quem é que seria primeiro-ministro? Pedro Nuno Santos, alguma vez, ou qualquer quadro dirigente do Partido Socialista, aceitaria ser número 2 de, de Luís Montenegro, ou até de Pedro Passos Coelho, que deixa-me que te diga, eu tenho a noção de que é outro mito, que muita gente continua a sonhar com o regresso de Pedro Passos Coelho e que vai virar o país à direita e que as pessoas vão votar uma maioria absoluta. Eu continuo a achar que isso é gente a pintar um quadro que gostava que acontecesse, mas não sei até que ponto é que será. Pedro Passos Coelho foi a votos 2 vezes e na segunda vez que foi a votos não conseguiu a maioria absoluta. Não Portanto, conseguiu, mas também deve ter sido o único partido que teve que implementar as medidas da Troika a vencer as legislativas a seguir. Na Europa. É verdade, é verdade. Quanto eu sei. Mas já sabiam que iam concorrer Ok. para isso Ainda mesmo. assim, eu creio que o povo português, naquelas eleições de 2015, deu um voto possível e entendeu que não tinha sido tudo culpa dele, ou aquilo que ele tinha feito não era culpa dele. E não estou a defender Pedro Passos Coelho. Mas a existir um derrotado, quem seria? A existir um derrotado, eu teria de colocar o Partido Comunista Português, parece-me um derrotado evidente, e depois, ao mesmo tempo, a Aliança Democrática. Eu tinha de identificar pelo menos estes dois. Porque é que o PS, apesar de ter perdido cerca, pelo menos, de 1/3 da representação parlamentar que tinha, é uma perda, mas toda a gente estava na esperança de que viesse a ser uma perda ainda maior. E as sondagens anunciavam uma perda ainda mais catastrófica. E mesmo assim, Pedro Nuno Santos, eu atrevo-me a dizer, com o Partido Socialista, acho que continua a ser o partido mais votado. Porque aquilo que nós temos como Aliança Democrática é uma tentativa de, basicamente, iludir e de maquilhar as contas internas de PSD e CDS. Não nos podemos esquecer que se o PSD concorresse sozinho, muitos votos que teria recebido e que seriam de eleitores CDS, não os teria recebido. Ok, Alexandre, mas eu penso que há um pressuposto ético, do meu ponto de vista, pelo menos na análise que eu faço enquanto ser humano, se é que ainda sou um ser humano depois de 4 anos de programas destes, é muito mais legítima uma proposta pré-eleitoral de que vamos juntos do que, por exemplo, aquilo que aconteceu na Geringonça, onde quem votou naqueles partidos é surpreendido com uma aliança pós-eleitoral que poderia não ser, por exemplo, algo que eles quisessem. Subscrevo integralmente a tua ideia. Uma questão de transparência. Eu, enquanto eleitor, se eu tivesse sido eleitor de algum dos 4 partidos, dos 5 partidos que compôs a Geringonça em 2015, se eu tivesse sido eleitor, eu sentiria-me traído. Porque criei uma expectativa de manter o meu partido, ou já ciente que ia ser oposição, ou já ciente que ia ter um outro papel qualquer, ia ter um conjunto de medidas pelas quais ia pugnar, e subitamente vejo o meu partido a chegar a acordo com outros 4 nos quais eu não me revejo. Portanto, eu sentir-me atraído, e acho que por uma questão de transparência, os partidos ao menos, e aí temos naturalmente de reconhecer isso a PSD e CDS, ao menos, desde o início que assumem, nós vamos juntos e estamos aqui para continuar juntos até ao fim. Se correr mal, corre para os 2, se correr bem, corre ou para os 3, agora, antigamente é que eram só 2, se correr bem, corre para todos também. Portanto, eu nisso concordo contigo, mas há aqui algo que nós temos de ver, é que estas coligações pré-eleitorais servem apenas para disfarçar os prejuízos que os partidos pudessem ter. Porque, com base no sistema proporcional de eleição proporcional que nós temos, se o PSD tivesse concorrido sozinho, o PSD ia seguramente perder as eleições contra o PS e ia ter uma diferença muito mais expressiva, porque com os votos do CDS não iria conseguir aproximar-se dos votos do PS. Portanto, a meu ver, o PS não podemos dizer que é um claro derrotado, perdeu no seu objetivo de poder manter-se como partido dominante. Neste momento está empatado, mas eu atrevo-me a dizer que mesmo assim foi o partido mais votado. Olha, e diz-me uma coisa, não achas que de alguma forma o povo português virou o hemiciclo à direita? Mesmo que seja uma direita que não se entende. Sem dúvida, e nós temos esse sinal não só pelo número de deputados de partidos à direita, portanto, salvo erro, atingimos 140 deputados no total, se quisermos colocar também... Embora a Iniciativa Liberal continue a dizer que ainda hoje não percebe se é um partido de esquerda, direita, é um partido híbrido, quase por aí. Mas, mesmo se nós pensarmos naqueles que não conseguiram eleição, o ADN teve 100 mil votos, e é um partido de direita. Nós pensamos em outros partidos, Nova Democracia, a Nova Direita, exatamente, a Nova Direita do Ossanda Liber, exatamente, pessoa que eu aprecio bastante a sua honestidade intelectual e a sua intervenção.
Mas se nós juntarmos todos esses votos, nós vemos que o país ainda mais pressão à direita teve. O ADN ficou muito à beira de eleger o Bruno Fialho por Lisboa, foi muito perto, aquilo chegando aos 20 mil, à partida é suficiente para eleger um deputado em Lisboa, naquele caso concreto não foi, mas nós por aqui vemos um reforço que pode permitir antever aquilo que poderão ser os resultados nas futuras eleições que poderemos ir a ter, porque se nós tivermos mais uma representação parlamentar e tivermos 1 ou 2 deputados do ADN que possam retirar um deputado, neste caso ou ao Bloco de Esquerda ou ao Partido Socialista, nós vemos que ainda se reforça mais essa intenção do povo português. E isso leva-nos então, uma vez que mencionaste o ADN, terá sido assim o outsider, aquele que fez, digamos, que surpreendeu toda a gente? Eu chamo-lhe o fura-festas. Surpreende toda a gente porquê? Porque as pessoas para já partem para as eleições já saberem quem é o partido em quem vão votar. E os indecisos, e normalmente são partidos que estão representados já no hemiciclo, os indecisos, à partida, vão votar dentro daquele espectro de representação parlamentar. Ninguém, muito pouca gente, tem que ser justo com as pessoas, está habituado a olhar para fora. Vamos perceber que partidos é que nós temos mais de alternativa. Havia também a Alternativa 21, mais um partido também, uma coligação de partidos de direita. Nós habituamos a não olhar sequer para aquilo que está de fora, mas quem está atento àquilo, por exemplo, que é a evolução do ADN, perceber o tipo de eleitorado do ADN, o tipo de propaganda, como se chama na linguagem de marketing, propaganda de guerrilha, no sentido de desafiar, de provocar, de ter mensagens que não têm qualquer tipo de pudor em até chocarem ou chamarem a atenção. O ADN tem um programa muito construtivo. E até talvez, uma vez que o Bruno já cá vem há muitos anos e foi um dos líderes partidários que nós recebemos e falámos do seu programa, e talvez o abraçar algumas agendas também que são agendas globais, não são logo agendas locais ou nacionais, mas são coisas que já preocupam alguns desses votantes, não é? Sem sombra de dúvida, mas por isso é que é natural que seja um partido que nos bastidores, no desconhecido, no anonimato, tenha vindo a crescer e tenha vindo a conseguir expressão. Mas não haverá, e eu não embarco de todo na narrativa da comunicação social, que este número, ou esta expressividade do ADN tem única e exclusivamente a ver com o engano de quem vota, mas eu tenho que dizer que eu conheço algumas situações de pessoas menos atentas que de facto se enganaram. Sim, é admissível, aliás, tanto houve pessoas que se enganaram, que houve, salvo erro, 80 e qualquer coisa queixas de pessoas que confessaram e que admitiram que se enganaram. 80 queixas. Pelo menos formais à CNET, tivemos 80 e qualquer coisa queixas disso, e eu até admito que tenham sido mais enganos aqueles que votaram conscientemente, aqueles que nem deram conta que se enganaram. Agora, daí a nós acharmos que foram 90 mil que se enganaram, e depois deixamos dizer-te outra coisa, nós olhamos para a votação do ADN nos Açores, e vemos que o ADN nem 1% chegou, teve 0 qualquer coisa, aquilo que seria a sua votação habitual. Quer dizer, é nos Açores que estão os esclarecidos todos? Na Madeira e no continente, os outros são todos ignorantes e estamos a falar de 90 mil ignorantes? Tanto que a comunicação social foi a narrativa que se construiu no imediato. Claro, já para fragilizar, e não só. Criaram essa narrativa para querer fragilizar o ADN e depois dizer é o partido que junta igrejas evangélicas. Pronto, já está colocado o rótulo, já está aqui uma forma de tentar dissuadir o voto nos restantes. Portanto, a comunicação social vive muito disto, mas eu gostava de ver a comunicação social colocar rótulos, por exemplo, no Bloco de Esquerda. Gostava de ver o se fosse um partido de esquerda? Não, se fosse não um há partido rótulos, de esquerda não há rótulos. a ter este tipo de surpresa eleitoral? Basta pensarmos no LIVRE. O LIVRE, quando surgiu, quando começou a ter projeção ainda com a Jacinto Catar Moreira, na altura foi visto como um partido completamente revolucionário, um voto, já ninguém se enganou. E eu agora recordo, temos IEL e temos o L. Tivemos o PCP e o MRPP também já uma vez numas eleições. PCTP, MRPP... E mesmo PS, PSD. Ninguém se engana a votar nestes. Se calhar até se enganam. E o que eu acredito é que, genuinamente, o ADN é um partido que tem crescido. Eu vejo o trabalho deles nos bastidores. Eu vejo a forma como a mensagem consegue chegar. Eu vejo pessoas que vêm puxar conversa comigo sobre o partido ADN, ainda antes de tudo isto ter acontecido. Agora, que tem havido alguns enganos, sem sombra de dúvida, e eu até te digo, João, uma coisa que me surpreende, é pessoas que, hoje em dia, o sistema eleitoral e o sistema de voto está muito mais facilitado, estamos todos organizados por ordem alfabética, e eu vejo pessoas que nem sequer sabem qual é que é a sua mesa de voto com isto. Claro que eu, quando vejo este tipo de exemplos,
não me espanta pessoas que se enganem entre um partido e outro. Agora, daí a generalizar e a fazer 90 mil votos por engano, sinceramente, acho que as pessoas estão a exagerar. Olha, e qual é a leitura que faz à iniciativa liberal? E só pelo seguinte, acho que a fasquia que Rui Rocha tinha colocado era uma fasquia ambiciosa, ele era um líder relativamente recente dentro do partido, o partido viveu algumas convulsões internas. E desculpa a expressão, e desculpem os meus amigos da Iniciativa Liberal, continuaram só a ser aqueles miúdos que fazem umas coisas giras e que percebem de economia. Tem campanhas interessantes, também campanhas de guerrilha, posso dizer propaganda de guerrilha muito, muito interessante. Fez um revamp, os números, eu então como joguei basquete, quando eu vejo números, aquilo para mim fascina. Completamente, mas a forma como eles conseguem utilizar aquela propaganda, ou seja, mas agora lá está, uma coisa é propaganda, outra coisa é vida real. E nós depois temos de bater de frente com a realidade. E quando chegamos de frente com a realidade, nós tentamos pensar num conjunto de ideias da Iniciativa Liberal. E eu digo-te uma coisa que eu notei e que acho que não veio por acaso nem é coincidência. O Rui Rocha deixou de se apresentar em público sem óculos. Pois foi. Ele tem a perfeita consciência que a imagem que dava anteriormente, e sem tentar aqui colocar algum rótulo pejorativo, era se calhar de um tecnocrata, se calhar tinha mais a vocação e mais uma imagem pública de quem apoia a liderança do que propriamente líder. Tirou os óculos e, a meu ver, tirou os óculos, deixou de se apresentar assim publicamente para tentar mostrar um ar muito mais descontraído e muito menos, se calhar, daquele típico nerd que quer estar ali nos computadores a nível informático. Agora, a Iniciativa Liberal é um partido que ainda hoje não se percebe. É de esquerda ou é de direita? Eles também não gostam, eles dizem que são liberais, ponto final. Pois, são liberais, mas eles têm de se definir. Têm de definir o que é que querem, porque assim como temos o socialismo conservador, a Iniciativa Liberal tem de definir o que é que basicamente quer. E o socialismo conservador, em termos públicos e sociais, defende um conjunto de medidas que se calhar se aproximam de uma intervenção estatal, mas depois a nível moral, por assim dizer, e ético, revêem-se no conservadorismo. Agora, a Iniciativa Liberal, eu ainda hoje não consigo perceber o que é, e eles também não fazem muito esforço para isso. Mas força. Não, mas assim, em termos de votação e em termos, por exemplo, de medidas, eu agora quando estava a vir para aqui, passei por uma propaganda ainda da Iniciativa Liberal a falar no cheque escola, 480 euros. Então, mas afinal, a Iniciativa Liberal quer retirar o Estado da economia, mas por outro lado quer que seja o Estado a financiar a economia. Portanto, um cheque escola em que seja o Estado a dar um cheque escolar... Depois a pessoa escolhe se é privado ou se é público. E que não escolhe. Essa é que é o... Não escolhe porque depende do valor que receber, não é? Há limites. Na prática acaba por não conseguir decidir. E a Iniciativa Liberal aqui, a meu ver, é um simples exemplo em que se contradiz. Eu vi para o estúdio e vi esta medida. Eu pensei, então, mas afinal, o cheque escola, o Estado é que vai financiar as escolas privadas para depois poderem ir, os alunos e os pais poderem escolher qual é a escola para onde eles vão. Então, mas isso é o Estado a financiar a economia. Não é a economia a depender dela própria, claro. Não é a economia a autorregular-se. Ou seja, a Iniciativa Liberal tem muitas contradições. E depois é o partido do ramo-ramo. Não consegue passar uma determinada fasquia. Porquê? Porque tem aquela base de votantes muito entusiasmada e que se deixa ir por esta publicidade, mas depois, quando nós vamos tentar perceber o que é a Iniciativa Liberal, queremos ter um Serviço Nacional de Saúde que funcione. E o que é um Serviço Nacional de Saúde que funcione? É o Estado a meter dinheiro no Serviço Nacional de Saúde. Quer dizer, isto não é nada. Fica na mesma como aqueles a quem critica, mais ou menos. Tal e qual. Olha, olhando para esta reconfiguração, o desafio, e uma vez que falaste da definição se direita, se esquerda, ou que tipo de direita ou que tipo de esquerda do Iniciativa Liberal, eu já vou ouvindo algumas vozes a dizer que não sabemos já se a direita começa no PSD. E é verdade. Aliás, eu recordo às pessoas que nós somos o único país da União Europeia em que a social-democracia tem uma representação partidária por um partido de direita. Em todos os outros países da União Europeia, a social-democracia são partidos de esquerda. É liderada por partidos de esquerda. Olof Palme, por exemplo, na Suécia, que foi assassinado. Todos os países, era até em Espanha. social-democrata e era de esquerda, não é? A social-democracia é de esquerda. É de esquerda. Toda a social-democracia é uma matriz de esquerda. No Parlamento Europeu, os partidos da social-democracia estão no grupo dos socialistas. Juntamente com os partidos socialistas de cada país. Nós somos o único país que tem a social-democracia inserida no Partido Popular. Estará na origem do PSD? Estará quando Sá Carneiro criou o partido para não o transformar num partido de esquerda naquele período pós-25 de Abril? Sim, para não ser um partido que fosse basicamente o reflexo, ou pelo menos um reflexo fiel daquilo que era o PS, só com outra roupagem. Não me parece que tenha sido isso. Agora, neste momento, há uma parte do Partido Socialista que se aproximou da direita, que se aburguesou
E há uma parte, naturalmente, da social-democracia a portuguesa que se assustou com estas mudanças até sociais e que se tem aproximado de situações à esquerda e de ideais de esquerda. Portanto, hoje em dia já são muito os dois farinha do mesmo saco, as coisas já não mudam. Por isso é que eu digo, é um pouco a semelhança de bloco de esquerda e livre. Nós temos é de perceber se queremos uns mais aguerridos, uns que gritam mais, ou se queremos outros mais polidos, mais diplomáticos. Mas em termos de medidas, em termos de estrutura partidária, é mais do mesmo. Olha, Alexandre, o que eu creio que não há volta a dar, e aí podemos martelar os números como quisermos, mas acho que o povo foi claro e inequívoco, foi no castigo ao PS e ao PSD. Não, sem sombra de dúvida. Foi querer mostrar aos dois partidos... E deixa-me só complementar aqui outra coisa, João. É que até mesmo o CDS já perdeu a sua natureza e a sua autenticidade enquanto partido de direita que nem era centro-direita, partido de direita pura. Também já perdeu isso. Porquê? Adaptação a um conjunto de inovações sociais e não só, que coloca o partido diante de uma decisão de aceitar perder a sua identidade para conseguir garantir votos. Portanto, mas perde a sua identidade. Mas nós neste momento temos, a meu ver, um resultado claro. Tu há bocado referiste muito bem a diferença de representação parlamentar que PS e PSD tinham e aquela que têm agora, e a meu ver a tendência é para continuar. E é para continuar desde logo. O Chega tem de ultrapassar esta barreira dos 20%, para poder ser uma verdadeira ameaça a PS e PSD. E eu diria que não só o Chega está muito perto de o conseguir fazer, e onde é que vai captar eleitorado? O Chega não vai captar eleitorado, sobretudo no PS. Vai captar eleitorado no PSD e no CDS, na Iniciativa Liberal, vai captar eleitorado em todas estas pessoas. Até eleitorado de PCP, quando olhamos para a distribuição. É verdade, mas deixa-me dizer-te uma coisa, João, já foram feitos vários estudos, agora estou para perceber o que é que virá a seguir, e o eleitorado de PCP, que toda a gente dizia que havia uma transferência direta, acabou por ser aquele que menos sentiu os efeitos dessas transferências de votos. Aqueles que sentiram em termos proporcionais, naturalmente, foram o PS e foram o PSD. Portanto, foi daí que veio muito eleitorado do Chega. Muita gente saturada da estrutura, do funcionamento dos grandes partidos, da forma como funcionam, como basicamente defensores dos grupos de interesses da nossa sociedade. Tu achas que esta comunicação social e os comentadores já perceberam que isto é só um primeiro murro na mesa que os portugueses estão a dar? Não, eu acho que a comunicação social e os comentadores continuam em negação e achar que os portugueses é que estão cegos e que os portugueses é que são ignorantes e que os portugueses é que são racistas, que os portugueses é que são xenófobos. Mas Essa a ideia. Pedro Nuno Santos leu bem na intervenção que ele tem. Ele leu bem, ele leu muito bem. Ele próprio tem a noção de que o próprio partido ajudou a que tivéssemos este desfecho. Mas Pedro Nuno Santos é político, não é comentador. E é um político que podia entrar num discurso de negação. Eu achei o discurso de Pedro Nuno Santos, a par do discurso de André Ventura, foram os dois discursos da noite, os mais realistas e, acima de tudo, os mais pragmáticos, porque Pedro Nuno Santos poderia ter tentado ver o copo ali um pouco meio cheio, não quis fazê-lo. Assumiu de caras. Que há portugueses zangados, era a expressão. Zangados até com o próprio trabalho para o qual ele colaborou. Ou seja, eu achei um discurso muito bom. Mas não ouvi ainda ninguém dizer, por exemplo, que ele disse que temos que renovar o partido e temos que ir ao encontro destes portugueses zangados. A questão é essa, é que o Partido Socialista, tal como o Partido Social Democrata, continua a achar que tem o melhor produto que há no mercado e que os portugueses é que não lhe sabem dar valor. E não é verdade, continuam um pouco nesse aspecto. Naturalmente, que aquilo que nós vamos ouvir, João, o problema é isto, é que vamos ouvir chavões. Okay. Nós não vamos ouvir mudanças estruturais no partido e no Partido Socialista e no Partido Social Democrata como de facto tinham de ser. Por exemplo, eu vi o corpo de candidatos e de pessoas que estão ao lado de Luís Montenegro. Quer dizer, aquilo é um revisionismo da era de Passos Coelho. E eu olho para Pedro Nuno Santos e eu vejo que as pessoas que o rodeiam é um conjunto de pessoas que de facto contribuíram para que o PS tivesse aquela votação. Ou seja, há aqui não há intenção de renovar quadros. Eles também não tiveram tempo quase nenhum na liderança dos seus partidos. Não, mas falamos o do partido... André Ventura, por força de não é não haver alternativa, mas por força da liderança que ele tem dentro do partido, era o líder partidário mais antigo. Sim. Votos. Sim. Pensa lá. Sim. Não é? É ele. É ele. Mesmo o PCP mudou, o Bloco de Esquerda mudou, a Iniciativa Liberal mudou, mudaram todos. A não ser que o LIVRE, talvez o LIVRE, mas o LIVRE... Não, mesmo o LIVRE, no ano em que Joaquim Catar Moreira foi eleita, o Rui Tavares, Não sei se não era o Rui o presidente ou seria
outra Porque eles pessoa. organizaram os primeiros, já não me Ok. recordo. Mas É basicamente, diferente. se nós pensarmos no Chega, o Chega ainda antes de ter representação parlamentar já Exatamente. tinha tudo isto. Portanto, Olha, e relativamente à governabilidade do país, olhando para as famosas linhas vermelhas, olhando para avanças tu, avanço eu, olhando para Pedro Nuno Santos, que já disse que não vai viabilizar um governo do PSD, porque a visão que tem para o país é diferente, olhando para Mariana Mortágua, convidar a esquerda, olhando para Rui Tavares dizer que se calhar a esquerda devia criar um bloco e governar. Qual é a tua... bom, sinceramente, eu acho que nós temos aqui duas realidades distintas. Nós temos uma realidade com o Partido Comunista, Bloco de Esquerda e até mesmo com a Iniciativa Liberal, posso colocá-los neste Já se bolo, puseram de lado, não é? e o LIVRE. Portanto, nós juntamos aqui este grupo dos pequenos, que formam mais ou menos, nem chega a 30 deputados, estão numa realidade distinta, estão num campeonato distinto, não decidem rigorosamente nada. Nós temos é de pensar nos outros que sobram. E quando nós pensamos nos outros, eu acho que nós temos de estar atentos, é aquilo que André Ventura basicamente vai querer fazer. E eu aqui deixa-me que diga, assim como há linhas vermelhas traçadas de forma precipitada, também me parece que existem pessoas a fazerem-se convidar e a imporem-se como convidadas de forma precipitada. E eu não consigo perceber o que é que o Chega tem a ganhar quando não só André Ventura, como outros quadros do Chega, vêm publicamente insistir que queremos ser governo, queremos ser governo, queremos ser governo. Isto devia ser ao contrário. Eu tenho, por exemplo, um princípio na minha vida, João, e que espero mantê-lo até ao fim dos meus dias, que é, eu espero ser convidado, não me faço convidar. E aquilo que eu estou a ver por parte de André Ventura é o contrário. Há alguém que diz, eu não quero casar contigo. E alguém que diz, não, eu quero casar contigo e tu só vais ser feliz se casares comigo. É o que eu estou a assistir. Basicamente é isto. E André Ventura só tem, a meu ver, a perder se continuar a insistir nesta estratégia. Mas isto só pode acontecer se o André achar que este é a fasquia máxima do Chega. Percebes o que é que eu estou a É dizer? isso, ou seja, por isso é que aquele discurso do fim do bipartidarismo, eu questiono se de É facto precipitado, acabou, não porque é? eu acho que é bastante precipitado Ok. quando nós temos logo o Chega a dizer nós estamos disponíveis para governar. E não satisfeito por dizer isso uma vez, vem dizer duas, vem dizer três. É expectável que o Chega esteja na sua figura de terceiro partido mais votado e é preciso dizer às pessoas que isto não são os portugueses que são ignorantes. Houve alguém que conseguiu, a partir do zero, fundar um partido, para ser eleito primeiro para o Parlamento como deputado único, passar para 12 deputados e agora quadruplicou o número de deputados para serem 48 e com potencial para continuar a expandir. Houve alguém que teve todo o mérito nisto e não é explorar as fragilidades do Estado português. É um partido que tem programas, é um partido que propõe medidas, portanto tem uma linha programática na qual as pessoas também se revêem em muitas das coisas que são ditas. Não é por acaso que o Algarve passou para as mãos do Chega, não é por acaso que tudo isto acontece, e depois temos um líder que tem de continuar a manter essa perspectiva de nós, nos próximos tempos, vamos ultrapassar PSD e PS. Sabes que é o único partido que nunca teve uma medida sua aprovada no Parlamento e ele aprova medidas É verdade, eu acompanho isso, João, e é verdade. É absolutamente absurdo pensarem que os portugueses acham mesmo que todas as ideias que saiam daquele partido são más ao ponto de nenhuma delas poder ser sequer aprovada pelos outros Queres que eu te partidos. diga, João, eu acompanho essas votações, eu vejo isso, e depois há uma coisa que eu também faço, que é, vou ler as propostas. Ok. E há aqui duas situações distintas. Às vezes nós ouvimos o chavão, porque nós quisemos aumentar os manuais, oferecer os manuais escolares e o Governo recusou. Mas calma, o problema não é a medida, o problema é todo aquele preâmbulo. Se eu colocar naquele preâmbulo o Partido Socialista que tem vindo a cometer terrorismo contra as pessoas, quer dizer, claro que independentemente do que está na medida, o preâmbulo estraga tudo. Ok. Não é o caso de muitas dessas medidas do Chega. Porque eu vejo o preâmbulo, eu vejo o enquadramento que é feito, eu vejo a forma como o fazem, temos muitas vezes, na esmagadora maioria das vezes, um discurso politicamente neutro e depois temos uma medida que não é aprovada sendo o Chega a propor e é aprovada sendo o PAN a propor exatamente a mesma coisa ou sendo o PCP a propor a mesma coisa. Portanto, é muito importante dizer isto, é que às vezes o problema está nas expressões que são utilizadas. Aqui, na esmagadora maioria das situações, desafio os portugueses a verem porque isto está disponível na página do Parlamento. Até porque
se há alguma coisa que também o Chega tem feito, é mostrado disponibilidade para aprovar medidas de outros partidos, Claro. inclusive algumas medidas, eu se não me engano, até do próprio Bloco de Esquerda, É verdade, é verdade. só porque eles entendiam que era bom para os portugueses que aquela medida fosse Exatamente. aprovada. Exatamente. E o erro mais uma vez eu vou dizer isto, as pessoas acharem que os portugueses não entendem isto. Claro. E depois temos o resultado à vista. E continuarem em negação, no sentido de acharem que o problema está do lado do 1.100.000 portugueses. Houve muita gente que já estava em choque, ligado aos partidos, a dizer como é que é possível. É possível porque Comunicação Social, PS, PSD e Bloco de Esquerda também, todos eles contribuíram para este desfecho. Muito bem. Olha, e Marcelo? Antes e depois? É mais um desastre político. Eu volto a dizer, o professor Marcelo Rebelo de Sousa foi meu professor. Como professor foi um professor brilhante, excepcional. Como político, infelizmente, não acompanha a mesma bitola, porque o presidente Marcelo Rebelo de Sousa vem 2 dias antes, para já com uma mensagem tremendamente enigmática, a dizer que estas eleições encerram um capítulo de 50 anos. Que capítulo de 50 anos é esse? O que é que ele se referiu? Há 50 anos formou-se a democracia. Ele está a dizer o quê? Isto na sexta. Isto na sexta. Ou seja, isto é a forma escolhida pelo Presidente para incentivar as pessoas ao voto. Mas o que é que o Presidente quer dizer com isto? Qual ciclo é que se encerrou? Não se encerrou ciclo nenhum. Continuamos a ter os 2 partidos mais votados os mesmos do costume. Portanto, foi o quê? Foi a democracia. A partir de agora vamos deixar de ter democracia. Portanto, o Presidente teve uma mensagem desastrosa. E depois, a garantia de que não impulsaria um governo que pudesse ser composto pelo Chega. Portanto, é mais uma linha vermelha completamente desnecessária a tentar fazer pressão sobre o eleitorado, mas as pessoas não querem saber daquilo que estes políticos, seja os Presidentes da República, sejam os comentadores políticos que acham que são muito influentes. Marcelo achava que a Shell fizeram o suficiente para... E olha, eu tenho, Não é de todo. eu tenho uma revolta, eu tenho expressado esta revolta praticamente todos os dias. Eu, enquanto jornalista, não podia falar no sábado. Marcelo Rebelo de Sousa não só falou, como, em vez de fazer uma intervenção, quase que fez uma interferência. Não sei se tu também alinhas por esta nota. Foi uma tentativa de interferência que só foi fracassada porque os portugueses já não prestam atenção. As pessoas, o nosso Presidente da República, enquanto Presidente da República, não é respeitado nem é visto como o líder que fala e que as pessoas ouvem, que devem prestar atenção, porque o Presidente está mais ocupado com outro tipo de manifestações sociais que ele faz. Portanto, só não foi interferência por causa disso. Portanto, as pessoas pensam, mas o Marcelo disse, mas é o Marcelo das selfies, é o Marcelo que toma banhos ali no Rio e que se fotografa em fato de banho e tudo mais. As pessoas não levam o Presidente da República a sério e acho que também é por isso que ele é muito popular, porque as pessoas com noção de que ele não tem interferência política e, portanto, não vai estragar muita coisa. É o avôzinho Sem que vem dúvida, contar sem uma dúvida. história. E, aliás, temos outro exemplo também, o seu antecessor. Ah, O Chega venceu em Boliqueima. Depois também vir o Presidente Aníbal Cavaco Silva anunciar e comunicar que, para os portugueses, não votarem partidos extremistas. Ou seja, as pessoas continuam a não aprender, que as pessoas não querem saber. Ninguém quer saber o que é que o antigo Presidente tem para dizer. Estas pessoas fazem discurso para dentro dos próprios eu acho que partidos. nós estamos a entrar numa fase interessante, que é as pessoas vão escolher coisas fora da caixa, Claro. vão pô-las no poder e, se não resolverem, nas eleições a seguir vão tirá-las. Exato. E vão pôr outro qualquer. Olha, deixa-me só... Não é mal todo. Deixa-me que te diga que isso não é mal todo. Também acho que não. Deixa-me só mencionar aqui algo que me parece também importante, é que Marcelo não teve pressa em demitir o governo anterior, mas teve pressa em começar a ouvir os partidos, sendo que os resultados ainda não estão perfeitamente definidos. Não, é curioso porque ainda não se sabe quem é que realmente... Vamos ver qual vai ser o resultado do círculo por fora da Europa e de fora da Europa. Mas eu confesso que esboçaria um certo sorriso se de facto nós chegarmos à conclusão que o Partido Socialista conseguiu mais 3 deputados e o PSD 1, ou pelo menos conseguiu mais votos do que a Aliança Democrática. Porque mesmo o próprio Pedro Nuno Santos, que se assumiu como oposição, o próprio Pedro Nuno Santos, quer dizer, vai ser oposição, mas depois ter vencido as eleições. Portanto, e aí teria o número de deputados superior ao da Aliança Democrática. Mas então o Costa também foi governo depois de ter perdido. Pois foi, mas já tinha as contas definidas e já tinha as contas bem definidas. Agora aqui, neste caso concreto, aquilo que nós acabamos por ter é preciso esperar para perceber quem é que efetivamente vai ter condições para governar. Porque supõe que o Chega, nestes próximos dias, até diz, bom, nós vamos abster-nos e vamos deixar que por si só exista a formação de um governo maioritário dentro da minoria. Bom, quer dizer... Até um dia.
É um dia. Por Mas exemplo, isso é que o Chega foi o vencedor das eleições. Exatamente. Porque o Chega a qualquer altura pode dizer Chega, basta. E realmente pôr termo a esse tipo de governação, seja à esquerda, seja à direita. Mas, portanto, parece-me que foi naturalmente mais uma precipitação. E, aliás, nós já discutimos até aqui isso. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa primeiro espera a dissolução. A situação política é grave, é catastrófica. Mas vamos esperar quase um mês para poder dissolver o Parlamento, porque agora não dá jeito, hoje é segunda-feira, depois mete-se o feriado e depois vamos ter o orçamento, portanto vamos esperar mais um mês para dissolver a Assembleia. Olha, e agora um pouco fora disto, mas como consequência disto, achas que toda esta indefinição levará os portugueses a distrair-se com umas eleições que podem ser absolutamente basilares no nosso futuro e que são eleições que normalmente nós não passamos cartucho nenhum, que são as próximas europeias? Não por culpa também da comunicação social e dos partidos que são eleitos para lá. As eleições europeias têm uma importância vital. É muito importante que as pessoas percebam para que é que serve o Parlamento Europeu e percebam a influência que as eleições para o Parlamento Europeu podem ter ou não para o futuro do próprio país. Mas as pessoas continuam a achar que a União Europeia é uma figura jurídica e política completamente diferente daquela que são os Estados. Portanto, é muito importante que as pessoas se foquem. Falamos de 21 lugares e deixa-me até, aliás, elogiar o sistema eleitoral, o sistema escolhido para a eleição dos representantes ao Parlamento Europeu, que é muito mais justo do que aquele que nós temos para o Parlamento português, porque não é um método que dependa de círculos eleitorais por distrito. Isso é um sistema completamente falido, torna os votos inúteis. O sistema ao Parlamento Europeu facilita muito mais a eleição de pequenos partidos, apesar de serem só 21 mandatos, por causa disto, porque é um círculo único nacional, ou seja, as pessoas aqui vão ter a oportunidade de dar mais um sinal para mostrar que estão insatisfeitas com o PS e com o PSD, e era muito bom que alguém começasse a confrontar os candidatos destes partidos todos, que têm representação parlamentar, João, para coisas tão simples como qual é a diferença entre uma diretiva e um regulamento. E que muitos que são eleitos não fazem a mínima ideia, porque não precisam. E isto afeta diretamente a nossa própria vida jurídica ou política em Portugal. Porque a diferença entre votar ou promover ou apoiar uma diretiva e um regulamento é a diferença entre permitir que o Estado possa ter uma margem de liberdade para legislar sobre uma matéria ou automaticamente aquilo passar a vigorar no ordenamento jurídico português. Claro. E as pessoas não têm noção disto. Porquê? Porque também quem é representado é responsável e a comunicação social é responsável e não se esforça por explicar o que é o Parlamento Europeu e o impacto que tem na nossa vida. Olha, por exemplo, ontem foram aprovadas as primeiras leis que regulam a inteligência artificial e isso acaba por ser absolutamente essencial. E a senhora Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que também já fez questão de dizer que está a tentar dinamizar e a estimular a legislação comunitária que possa vir a censurar os conteúdos que são difundidos nas redes sociais. Mas isso não é novidade. Isso não é novidade, mas Não é para é as pessoas novidade. perceberem que o Parlamento Europeu tem uma palavra a dizer, cuidado com os representantes que andam tal como o aumento inusitado do investimento em defesa, não é? Por exemplo. É outra história que é meio surpreendente. Olha, e Alexandre, ainda relativamente a essa questão, estamos nos últimos 3 minutos que tu colocaste do nosso método eleitoral. Isto custa muito dizer, mas há mais de 620 mil votos que não serviram para absolutamente nada. E eu acho que isto é mais uma erosão a este sistema. Temos de dizer às pessoas que esses 600 e tal mil votos que ficaram literalmente perdidos e que foram desperdiçados são mais votos do que aqueles que Bloco e PCP tiveram no seu conjunto. Portanto, estamos a falar de... Os dois partidos juntos tiveram 475 mil votos, mais ou menos. Estamos a falar de 600 mil. Ou seja, se calhar ainda dava também para eleger aqui alguns deputados do LIVRE. Só para ter noção. O interessante é que elegia em partidos mais pequenos. Elegia em partidos mais pequenos e que se calhar até fizeram campanhas interessantes e que deveriam ter até essa representação se o sistema fosse justo. Eu tenho de dizer às pessoas o seguinte. Porquê é que nós temos círculos eleitorais distritais em que cada distrito vota naqueles que são os seus representantes e depois nós olhamos para o Estatuto dos Deputados. E o artigo 1º do Estatuto dos Deputados é, a partir do momento em que são eleitos, os deputados deixam de representar os distritos pelos quais foram eleitos. Para que é que nós temos um sistema de círculos eleitorais? Ou seja, as pessoas vão lá, convencem os outros a votar nelas, eventualmente, ou estão lá na lista, pelo menos, não é? Para depois não poderem fazer nada por Não podem fazer nada pelos distritos. Deixam de representar os distritos. Por causa do limiano? Do Limiano, lembras-te do CDS? Lembro-me perfeitamente. Olha,
para bem e para mal, para todos os efeitos, alguém que respondeu e alguém que afirmou que defendeu as medidas do distrito pelo qual foi eleito. Exatamente. Portanto, foi diabolizado, mas a verdade é que defendeu o seu povo. Esse foi um dos raros casos. E depois, não só, este sistema que nós temos atualmente implementado serve para alimentar o parasitismo político, porque nós temos, isto sim, figuras de partidos que são lançadas para Viseu, para Vila Real, para todo o lado, para serem eleitos por esses círculos, para não serem por Lisboa ou pelo Porto, e depois acabam por ser pessoas sem qualquer tipo de ligação à terra. Ah não, uma vez eu lembro, o Paulo Pedroso, candidato à Câmara Municipal de Almada, então, mas que ligações é que tem aqui a Almada? Eu perguntei-lhe, bom, eu gosto muito de ir jantar a Cacilhas, gosto muito das praias da Costa da Caparica, ok. Vivo em Almada e gosto muito de ir a Cacilhas. Tudo bem, portanto, é para verem a ligação e a afinidade que existe com os partidos e com as terras. Achas que alguma coisa se vai resolver num futuro próximo? Em abril estaremos já definidos ou... Acho altamente improvável. Nós vamos manter-nos aqui nesta indefinição e vamos ver se não governamos temporariamente com um governo minoritário. O Guterres é que foi profético. Isto é que é um verdadeiro, como é que é? Pântano. Bem, Alexandre Guerreiro, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. De alguma forma tentamos fazer a leitura daquilo que foram os resultados das legislativas do passado domingo. Já sabe que pode rever estas conversas no canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Coloque lá o seu like e subscreva. Um resto de uma boa noite. Até amanhã e muito obrigado.